Seja muito bem-vindo! Nessa videoaula eu vou abordar de um tema muito importante: design de sobrancelha e mapeamento facial. Eu costumo falar para as minhas alunas que o design de sobrancelha ele tem um papel muito importante. Afinal de contas, ele representa de 60% a 70% de todo o trabalho de micropigmentação. Como podemos ver aqui na imagem ao lado, um design ele bem elaborado, ele bem construído, ele valoriza o rosto da sua cliente junto com os outros elementos da face, como o nariz, como a boca, como o rosto. Então ele harmoniza o rosto no conceito geral. O design ele não pode ser o centro das atenções, ele não pode chamar mais atenção do que os outros elementos da face. Afinal de contas, não adianta a gente dominar todas as técnicas de micropigmentação, saber fazer um fio a fio hiper mega realista, dominar todas as técnicas com dermógrafo e não saber fazer um bom design. Porque se não souber fazer um bom design, a sua cliente ela vai ficar insatisfeita e não vai valorizar o teu trabalho de micropigmentação. Agora eu vou mostrar para vocês alguns designs mal executados e de como ele pode trazer um grande impacto negativo na expressão facial da sua cliente. Esse caso aqui ao lado, uma sobrancelha muito fina, muito arqueada, bem angulosa, traz uma expressão de uma pessoa com raiva, de uma pessoa zangada. Às vezes a sua cliente não pode nem ser assim, mas tendo esse formato de sobrancelha, olha a expressão que ela traz. Aqui tem um outro caso de uma sobrancelha ela mais encorpada no ponto inicial e a cauda bem fininha acaba trazendo uma expressão de uma pessoa vulgar. Acaba não valorizando, né, o rosto dessa cliente. Este outro caso aqui é uma sobrancelha da época dos anos 60, dos anos 70, que utilizava muito a sobrancelha assim, muito fininha e muito arredondada. Inclusive, hoje tem muitas pessoas que têm as sobrancelhas assim porque não cresce mais fios, porque tiravam muito nessa época e hoje acaba procurando a micropigmentação porque já não cresce mais os fios. E acaba esse formato não valorizando, né, o rosto da cliente. Esse outro formato aqui, ele tá até na mesma proporção de um design quase ideal, porém está muito arredondado aqui na base inferior. Então acaba deixando uma expressão, um olhar mais cansado. Tem que ter um pouquinho mais de alinhamento aí. Esse outro formato aqui tem quase o formato de uma sobrancelha ideal. Porém, tem a base inferior muito arredondada e o início também muito arredondado, então acaba não ficando tão proporcional para este rosto. Esse outro design, gente, nem se fala, né? Foi um design aí bem conhecido, todo mundo conhece, que é o símbolo da Nike, que tem o ponto inicial bem mais para cima, a sobrancelha não tem ponto alto é praticamente o ponto inicial, tá? E ela é bem arredondada na base inferior, então não tem nenhum tipo de alinhamento. Essa outra sobrancelha é uma sobrancelha muito grossa, né? Um design inestético, que ficou desproporcional para esse rosto, porque praticamente não tem o ponto alto, a cauda é muito fininha e ela é muito arredondada e muito grossa, principalmente no ponto inicial. Então, acaba chamando muito mais atenção do que o restante da face, né? Os outros elementos da face. Esse outro design, ele é um design quase ideal, porém a cauda é bem para dentro, bem fechada, então acaba deixando o olhar mais para baixo, mais caído. Esse outro design nem se fala, né? É um design bem para baixo do ponto alto natural. Não tem ponto alto praticamente, a cauda ela é um pouco curta, não tem alinhamento nenhum na base inferior. Ela é bem angulosa e bem arredondada, então acaba desvalorizando completamente o rosto dessa cliente. Esse outro design praticamente está parecendo uma vírgula, né? Uma sobrancelha vírgula, que na base inicial, no ponto inicial, ela é bem fininha, bem pequenininha, não tem alinhamento na base inferior e nem na base superior, e também não tem ponto alto, então não valoriza. Esse outro formato aqui tá parecendo uma minhoca, né? Com o ponto inicial bem arredondado, bem maior do que o restante da sobrancelha. Na parte superior, na parte inferior, não tem nenhum tipo de alinhamento. É uma sobrancelha toda arredondada, toda angulosa, então não valoriza. Essa outra, gente, nem se fala, né? Parece um meteoro caindo na Terra.
Essa sobrancelha, o ponto final dela é bem elevado, bem arqueado, não tem ponto alto e o ponto inicial dela é bem mais espesso e bem mais arredondado do que o restante da sobrancelha. Ou seja, é uma sobrancelha muito reta, que tem um ponto inicial muito arredondada e muito elevada, tá? Então não fica legal para nenhuma sobrancelha esse formato. Essa outra sobrancelha parece aqui um charuto, né? Eu lembrei logo de um charuto, que ela parece também um acento, né? Um tio, muito grossa, muito angulosa, muito arredondada, também não valoriza o rosto de ninguém, tá? Então são esses os formatos de sobrancelhas inestético, que não valoriza nenhum tipo de rosto. Agora que vocês aprenderam, que vocês identificaram, não, o que não fazer, pelo amor de Deus, nunca faça nenhum formato que vocês viram aqui, porque isso não combina com ninguém. Agora que a gente estudou sobre os formatos de sobrancelha, aquilo que não combina para uma cliente, aquilo que não combina para um rosto de uma pessoa na micropigmentação, agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como fazer o mapeamento facial. Abaixo desse vídeo vai estar em anexo este exercício para você estar fazendo, que vai ter vários tipos de rosto para vocês estarem fazendo mapeamento facial junto comigo, tá bom? Então vamos lá começar para o nosso mapeamento facial. O primeiro passo que eu gosto de fazer é sempre achar primeiro as linhas na horizontal, tá? Primeiro são as linhas horizontais. Então, a primeira linha que a gente vai achar aqui no design é a linha referente à altura da base inicial, tá? A altura da base inicial. Como que eu acho essa linha? Quando a cliente ela possui pelos aqui no início, eu vou com base nos próprios pelinhos que ela tem. Agora, se a minha cliente ela tem uma alopecia, ela não tem sobrancelhas, a gente pode também achar essa altura do ponto inicial de uma seguinte forma, tá? Então, quem não tem pelos, a gente pode calcular entre 1,5 centímetros a 1,7